Sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Antes de iniciarmos o programa de hoje, não podemos deixar de registrar a morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos. Uma figura carismática e um exemplo de equilíbrio no exercício do poder. No Dose Dupla de hoje, nós vamos falar sobre as gigantescas manifestações dos 200 anos da nossa independência e da reação da imprensa militante. Marcelo Cardoso, você acha que Freud explica o comportamento dessa imprensa que perdeu a noção do ridículo? Olha, fraude explica, mas Freud talvez não, né? Quando um veículo como a Folha de São Paulo, aliás, foi o primeiro lugar onde eu vi aparecer a notícia da morte da rainha, eu fui conferir em outro por via das dúvidas, porque a Folha já havia aprontado em março, como todo mundo sabe, né? Mas Verdade. quando um veículo como a Folha afirma que na Avenida Paulista tinham apenas 50 mil pessoas, o público que acompanhou esses eventos no Brasil inteiro, principalmente Brasília, São Paulo e Rio, a gente constata a total falta de credibilidade. Fala-se 3 milhões de pessoas, 1 milhão em cada um desses grandes movimentos, né? No Rio, em Brasília e em São Paulo. Em cada um dos três haveria 1 milhão de pessoas, é o que se especula, né? Mas, enfim, a primeira impressão que se tem é que realmente o pessoal não fica satisfeito, está sempre, de alguma forma, como é que se chama? Regurgitando aquela coisa. De manhã cedo, eu estava a caminho de Copacabana e eu estava escutando um vídeo, na verdade, estava vendo um vídeo, e o camarada do Diário do Centro do Mundo tem sempre um daqueles idiotas, né, dizendo, não, porque tá deprimente ver as pessoas que estão chegando na Copacabana. Eu moro perto de uma das 3 estações de metrô, nem vou dizer qual é, porque nós estamos sendo perseguidos, né? Sempre a vitimização. Mas tem muita gente chegando, chega a deprimir, deprimente. E depois, como as emissoras de televisão, principalmente, não podiam negar a quantidade de pessoas que havia nas ruas, eles foram dizer que o evento era triste. Estavam tristes de ver tanta gente na rua, porque aquilo era uma usurpação da data, principalmente para fins eleitorais. Aquele negócio. Quer dizer, isso comprova que a primeira fase do luto realmente é a negação, né? A imprensa, bem como a esquerda, eles estão literalmente de luto, por isso estão tão tristes, porque constataram o sucesso dessas manifestações. É. Parece que a tristeza deles foi tão intensa que acabou dando no que deu hoje, né? É verdade. Ontem eu vi até o Zé Maria Trindade nos Pingos nos Is fazendo um cálculo assim bem básico, né? Ele disse que a esplanada dos ministérios tem 330 mil metros quadrados. Normalmente, 1 metro quadrado comporta de 3 a 7 pessoas, de 2 a 7 pessoas, ele considerou 3. Só nessa conta aí já davam 900 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. Então, é melhor você que está aí assistindo a gente sentar na cadeira, relaxar, porque a gente vai começar o Dose Dupla de hoje para falar dessa imprensa militante. Olha, tem um meme que traduz bem o estado de espírito da esquerda brasileira, da imprensa militante e até dos ministros do Supremo. Olha só. Desgraçado! Inferno! Inferno! E aí, Marcelo Cardoso, esse meme traduz ou não traduz a realidade? Não, traduz sim, o pessoal das emissoras, né? E ainda, até hoje, né, pelo semblante que eles tentam forçar, aquela coisa contrita, a tristeza, aquela carga negativa, é exatamente isso, é a raiva. Como eles não podem externar raiva, eles tentam transformar isso em tristeza, tentam criar um discurso, uma narrativa, é uma coisa impressionante. Eles estão realmente revoltados, principalmente por terem que admitir que houve esse sucesso todo. Eu vou te contar que eu fui para Copacabana, eu levei mais tempo para sair da estação Cantagalo, né,
do metrô do que propriamente da viagem entre o Jardim Oceânico e Copacabana, porque tinha muita, mas muita gente. Era um negócio assim que eu não tinha visto. E olha que se eu deixei de ir a alguma, deixei de ir a uma das manifestações que houve até hoje. Eu nunca vi tanta gente, Marcelo. Eu não pude ir nessa manifestação, infelizmente, porque eu ainda estou me recuperando da cirurgia, tem que ficar até 6 de outubro sossegado em casa. Mas eu vou te dizer, da última vez que eu fui, na última manifestação, eu levei um tempo, uns 20 minutos para sair do metrô, da estação lá do Cantagalo, mas dessa vez parece que foi de 30 a 40 minutos para você sair da estação do metrô. Foi um negócio assim impressionante. Agora eu não sei por que que esses jornalistas negam, porque cada vez que eles fazem isso, eles se descredibilizam cada vez mais. Eu vou te dizer uma coisa, é muito provável, rapaz, como disse até num post no Twitter que eu li hoje, o pastor Silas Malafaia, a imprensa vai acabar elegendo Bolsonaro, rapaz. Sim, Porque, eles são os bons cabos eleitorais do presidente. pois é, você vê que o número de participantes realmente impressionou. O jornalista Alexandre Garcia, ele estava comentando, né, que em 40 anos que ele faz coberturas sobre eleições aqui no Brasil, jamais viu tamanha quantidade de pessoas nas ruas, e sobretudo numa data como 7 de setembro, né? Essa é uma verdade que contrasta com o que disse a Folha de São Paulo, né? Você vê que até a jornalista da CNN, aquela Daniela Lima, porta-voz das notícias boas que viram ruins, né? Ela ficou Infelizmente, uma chocada. notícia boa. Ela ficou chocada. Ao vivo, ela entrou literalmente em parafuso, rapaz, quando constatou aquele mar verde e amarelo na Avenida Paulista. Olha só, dá uma olhada, vale a pena a gente rever. Essas são cenas que a gente não pode deixar de conferir, olha só. Se você acha que o Rio tá grande, olha o que está acontecendo na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Manifestantes tomaram, é uma multidão aqui na frente da CNN. Vamos dar uma olhada? Edu Petreri, essa é a imagem que a gente tem de uma câmera no alto. O MASP está todo tomado, é a área de maior concentração, é essa em frente aqui ao MASP, mas a multidão se estende. A multidão se estende. Aqui há um pequeno espaço, mas veja, o quarteirão seguinte, onde ficam ali, também tem bastante gente. Esse é o tamanho da mobilização em São Paulo, câmera aérea da CNN Brasil, Eduardo Petreri, trazendo para você no detalhe, para que você possa olhar como tem essa manifestação, essa mobilização maior no MASP, no quarteirão ao lado do MASP, inclusive onde fica a CNN Brasil, mas é muita gente no ato em São Paulo, é muita gente, e a Renata Agostini diz o seguinte, Bolsonaro tá ainda, o plano A do Bolsonaro é trazer o quê? É trazer falar ao vivo para São Paulo também, por meio de uma chamada de vídeo. Se ele não conseguir, por conta de problema de sinal, nossa, gente, olha até onde está indo a multidão. Agora a gente conseguiu pegar bem. Esse já é o quarteirão da Gazeta. Tem muita gente ainda, muita gente ainda. Aí, mais para cima é que começa a ampliar ali um pouco os espaços, mas ainda tem gente chegando. Ainda tem gente chegando na Avenida Paulista. É muita gente. Por conta desse público, é que Bolsonaro quer falar ao vivo, com o pessoal dele, os apoiadores dele que estão aqui na rua. O Edu vai fazer para vocês um passeio completo da quantidade de gente que você está vendo. Isso aí é o iniciozinho da Bela Vista, ainda tem gente chegando, mas a partir daí, o quarteirão da Gazeta é um quarteirão, a gente vai contar, vou contar com vocês aqui, cheio, 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 cheio. Ao lado dele, né, você tem esse quarteirão que é do Shopping Cidade São Paulo, também bastante cheio. Aí nós temos a CNN, também bastante, muita gente, muito cheio. Então são 4 quarteirões, um pequeno espaço ali entre a CNN e o MASP, que você está vendo aí agora. O MASP vai chegar na sua tela, pronto, tá aí. Esse é o MASP, local de maior adensamento. Então pelo menos 5 quarteirões da Avenida Paulista tomados, muito cheios, bastante gente. Ela ficou tão chocada, rapaz, que não teve tempo nem para criar a sua narrativa, né? E Nossa Senhora da Internet, padroeira da memória do planeta, está aí para deixar tudo isso bastante registrado. E, principalmente depois dos resultados de 2 de outubro, a gente vai ter uma noção de como é que isso vai entrar no rol das coisas patéticas que ficaram registradas com relação a essas manifestações. Eu tive que ficar na areia, na Praia de Copacabana, entre o posto 5 e o posto 6, mais ou menos perto ali de onde ficou o carro de som, onde o Bolsonaro esteve, né?
Foi uma ovação, aquela coisa, o pessoal Mas cantava. nunca aconteceu isso, né, Marcelo? Que nas outras manifestações a areia ficava livre, as calçadas ficavam Sim. e a Avenida Atlântica ficavam tomadas, mas a praia ainda tinha espaço. Dessa vez não, foi tudo, né? Pois é, embora você não tivesse gente, digamos, na praia, ali pelas mediações da rua Siqueira Campos, em direção ao Leme, claro que estava muito longe também. Numa foto aérea, a gente até constata que aquela região está mais vazia. O que se concentrou de gente naquele espaço da praia, entre o posto 4, digamos, um pouco depois, e o posto 6, é seguramente metade do público que aflui a Copacabana nas noites de Réveillon. O movimento do metrô é uma grande testemunha disso, é um grande parâmetro para se usar como comparação. Tinha muita gente, a gente estava na areia, eu assisti ao show das esquadrilhas, né? Esquadrilha Céu, Esquadrilha da Fumaça, não sei qual das duas que eu vi, uns aviões coloridos, com jatos coloridos de fumaça. Esse é da fumaça. É, mas o outro também fez umas exibições também, acho que eu cheguei a pegar um finalzinho, por isso que eu posso estar fazendo uma confusão. Os rasantes dos aviões deram, as piruetas, aquela coisa do stall de badalo, me fez lembrar do caso do José Vasconcelos contando no programa do João Soares, que o cara sobe com o avião, depois ele deslicotou o avião desse. Mas umas exibições assim, fantásticas, e passando por cima dos prédios, e no mar, as esquadras, as salvas de tiro de canhão do Forte de Copacabana, eu cheguei a pegar a última delas já perto de 4 horas da tarde. O clima na areia, a coisa assim mais familiar possível. É uma coisa E vai bacana. tudo contra as narrativas desse pessoal, né? Você vê que antes do 7 de setembro, o tom era ameaçador, né? Olha, vai ter violência, manifestações antidemocráticas, No cuidado, passado fizeram isso. para assustar justamente as pessoas e Não evitar vá, que fique em casa. aparecesse, né? Só que o efeito foi contrário, rapaz. Esses caras vivem numa bolha e não conseguem ver a realidade diante do próprio nariz, né? Sim. Agora, eu vou te dizer uma coisa: não foi só essa Daniela Lima que ficou perplexa. Tem vários vídeos, como você citou um deles aí, circulando na internet, mostrando a reação dos militantes travestidos aí de jornalistas, né? Agora, uma coisa é certa, eles podem não admitir isso no vídeo, aí falam, cada um fala uma mais bobagem do que o outro, mas todos eles constataram a força do presidente Jair Bolsonaro, né? E teve Sim. um meme aí, uma foto que postaram nas redes sociais que não deixa dúvidas. Olha a expressão dos jornalistas que adoram meter o cacete no Bolsonaro. Olha aí. Aliás, essa Basília da CNN deu um furo ontem, rapaz. Ela foi criticar o Bolsonaro e disse que na bandeira do Brasil estava escrito independência ou morte. Acho Deu que um nó assim. a cara deles é de já todo mundo aí já morreu, né? Só esqueceram de deitar, rapaz. Acho que Tico e Teco, não, É. meus camaradas, não estão se entendendo muito bem. Agora, o que que você acha que passa na cabeça desses caras, desse pessoal aí, num momento como esse, hein? É o constrangimento de ter que desdizer uma coisa que a realidade impede que seja desdita. Né? Está tudo tão na cara das pessoas e você acaba tendo talvez um ou outro, a gente já ouve falar de alguns jornalistas que depois de saídos dessa grande mídia começam a revelar toda a pressão que é exercida em cima deles para que eles continuem fazendo esse teatrinho, essas histórias da carochinha, inventando a coisa dos 107 imóveis da família Bolsonaro, os 51 milhões de reais, o próprio Lula entrou nessa vibe também. Quer dizer, eles compram essa briga, começam a jogar isso para o alto. Agora teve a história do imbrochável, né, que não fosse a morte da rainha, eles estariam explorando isso a exaustão no noticiário nesses últimos 2 dias. Não, e você vê que, é claro, é, mais na frente a gente fala aí dessa expressão aí que o presidente colocou. Mas como a gente não poderia deixar de comentar, né, nós não poderíamos deixar de comentar, foi a reação do senador Randolph Rodrigues, né? Porque ele e o PT vão apelar aí para o Tribunal Superior Eleitoral. Olha o post que ele publicou. Diante da omissão de quem tinha o dever de fazer celebrações, amanhã nós, no Congresso, conduzido pela comissão curadora do bicentenário,
realizaremos de forma solene a verdadeira celebração com o hino cantado por Fafá de Belém, tal qual nas cívicas caminhadas das diretas já. Olha, o Fafá de senador... Belém, que tornou o hino nacional quase que um tema fúnebre na época do Tancredo Neves, é ela que vai cantar? Pois é. Não, mas você veja bem, o senador Randolfo Rodrigues, rapaz, ele vai acionar aí, o tribunal já disse que vai acionar para investigar se o presidente Jair Bolsonaro abusou da máquina pública nesses atos aí do 7 de setembro. Nas redes sociais, como a gente já mostrou, acabou de mostrar, ele acha que são atos explícitos de campanha. E segundo o Estadão, a equipe jurídica que auxilia o senador está preparando a representação que vai ser encaminhada aí para o TSE. Mas, ô Marcelo, isso aí cheira a choro de perdedor, né? Não. O Ciro Gomes também já deu o chilique, o Randolfo Rodrigues está tendo faniquito, todo mundo realmente vai querer se aproveitar desse momento. E tem uma coisa que o Alexandre Garcia comentou num vídeo no dia 6 e repetiu no comentário da Jovem Pan no próprio dia 7 à noite, depois de toda a movimentação da festa do Bicentenário, que é o seguinte: como a legislação eleitoral não obriga que os ocupantes de cargos do Executivo, presidente da República, governador de Estado e prefeito de município, que eles se desincompatibilizem do cargo para concorrer à reeleição, fica impossível você dissociar uma coisa da outra. O presidente não deixa de ser presidente porque é candidato, o governador não deixa de ser governador porque é candidato, o prefeito não deixa de ser prefeito porque é candidato. As coisas se misturam. Claro que há limites que eles têm que observar em relação à lei eleitoral, mas eu acho que todos esses limites são respeitados. Você vê que em Brasília, o Bolsonaro estava junto com o presidente de Portugal e ele não fez nenhum discurso polêmico nem nada ali no palanque, assistiu o desfile, depois saiu dali e foi para o caminhão. Aí é outra história, né? Sabe qual é a diferença? A faixa presidencial. Na cerimônia de Brasília, ele era o presidente da República. Aqui ele podia ser um candidato. Vários candidatos faziam campanha, se não diretamente, pelo menos com bandeirinhas, bandeirolas e tal, na praia, em Copacabana. Não foi impedida a manifestação de propaganda de campanha eleitoral no dia 7 de setembro. Então é perfeitamente plausível que o presidente pudesse usar aquele espaço para isso, por que não? Aí dizer que aquilo foi bancado com dinheiro público, o carro de som foi pago com dinheiro público. O deslocamento dele para o Rio foi em função de uma festa de prestigiar o que as Forças Armadas estavam fazendo aqui no Rio. Mas o carro de som não era patrocinado pelo governo federal. Não, e você vê o seguinte: em Brasília, até quem foi assistir ao desfile, foram pessoas que foram espontaneamente, e as pessoas foram espontaneamente também prestigiar o presidente no... Eu vim de graça, isso pois o tempo todo na estação do metrô, aquela meia hora para a gente sair até a rua, o tempo todo. O negócio é que esse senador saltitante, que até fez participou desse evento lá no dia 8, ontem, dia 8 de setembro, né? O Bolsonaro convidou eles para participar do camarote lá, para assistir o desfile cívico-militar, e ninguém foi. Aí a imprensa também não fez escândalo nenhum, né? Aí hoje Bolsonaro não foi ao evento no Congresso Nacional. Ou chegou depois, parece. Não chegou depois. Não foi mesmo. É verdade, eu estava acompanhando, achei que ele... E não foi, eu acho que ele tem todo o direito de não ir. Primeiro, porque ninguém o prestigiou indo ao desfile militar. E era um posicionamento institucional. Naquele palanque não tinha nada de campanha. E eles sabiam disso. E o Bolsonaro só retribuiu a falta de gentileza deles. E com elegância. Pois é. Com estilo. Agora, ainda bem que ele não foi, porque senão ia ser uma outra furada, como foi aquela posse do Alexandre de Moraes no TSE. Porque você viu quem discursou, Randolfo Rodrigues, e ainda cometeu uma gafe tremenda, né? Porque chamou o Portugal de país escravocrata na frente do presidente de Portugal, né? Pô. É que o presidente de Portugal deve estar meio gagá e nem percebeu. Talvez tenha sido isso. Aquela cerimônia em que o Lula vai cumprimentar o Alexandre de Moraes, dá aquele tapinha. Aí eu me lembro. Isso é um tapa na cara do povo brasileiro, não?
É verdade. Agora, embora as grandes manifestações tenham acontecido em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, né, foram as mais expressivas em termos de público, várias outras capitais também fizeram manifestações e foram registrados recordes de manifestantes, né? Você vê que Uhum. Belo Horizonte foi impressionante, teve Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Vitória, no Espírito Santo, Salvador, que é um reduto petista, né? Você via ali o Farol da Barra lá, cheio de gente. E isso sem falar nas outras cidades menores no país. Agora eu te pergunto, você acha que isso vai ter impacto na candidatura do presidente Bolsonaro? Eu acho, Marcelo, que isso aí é uma exposição também do que acontece na realidade. Quer dizer, se você tem os eventos do PT sendo controlados, como se fez, se tapumou à frente da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, na época em que se fez o comício do Lula, você tem um termômetro, é uma forma de medir realmente como está essa aceitação, como está essa presença. É uma maneira de sinalizar para as pessoas, olha, prestem atenção no que está acontecendo, confrontem com aquilo que as pesquisas andam dizendo, pensem, reflitam, estudem, vejam se vocês conseguem descobrir exatamente o que está por trás de tudo isso. Eu acho o seguinte, também tem um outro aspecto que a imprensa, claro, não quis mencionar, a festa do bicentenário da independência é de todos os brasileiros. Todos eram bem-vindos. Até o Alexandre de Moraes era bem-vindo, se quisesse ir. Ele também é brasileiro. Ele merecia ir. Os petistas mereciam ir, mas precisaram ficar no fica em casa se puder, porque não dava para ir para a rua, né? Porque seriam hostilizados. Eu, no vagão do metrô onde eu estava, tinha uma senhora do nosso lado que estava com uma plaquinha, né, aquele adesivo redondo, com o nome dos candidatos. Né? O Lula, o Molon, candidato a senador, e o Freixo, candidato a governador. E ela falava ali ao celular e mexia, falando com alguém, conversando por mensagem, pacificamente. Eu queria ver se isso aconteceria ao contrário, se fosse um trem repleto de petistas e houvesse alguém, uma pessoa que bastasse com a propaganda do Bolsonaro. Se a pessoa não Porque seria... do outro lado falta civilidade, né? E a gente vê isso até nas manifestações. Porque Sim, nas manifestações de esquerda, você no final já sabe o que acontece. Quebra tem um negócio vidraça, interessante. incendeia lixeira, depredam monumentos públicos, é isso, né? Teve um vídeo que eu vi muito interessante também, o sujeito ele estava longe da barraquinha, queria comprar água. Disse, eu vou passar R$ 5 aqui para comprar a garrafa. O dinheiro foi e a garrafa voltou com a água. Voltou a garrafa d'água. Ah, Então, olha só que ideia que o cara teve para mostrar o clima que reinava na manifestação. O dinheiro foi direitinho para lá, para a mão do cara, e a garrafa d'água chegou até ele de volta. agora Achei eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que esse evento do 7 de setembro vai fazer diferença na campanha, assim. Tanto vai que a oposição já quer que o TSE proíba a veiculação das imagens do 7 de setembro, né? Só isso aí já é um sinal. Agora, o que é estranho é que o Lula não está em primeiro lugar, disparado na frente nas pesquisas. Está tão preocupado, né, rapaz? 390% de aceitação e da preferência popular. Pois é. Agora tem Mil uma e coisa tantos. curiosa, sabe? Que a popularidade do presidente é grande no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, acho que ninguém duvida, né? A gente está vendo aí. Mas a questão do Nordeste é uma incógnita. Você Ainda é. vê, ontem eu conversava com um pedreiro que foi fazer um serviço na minha casa. Ele é paraibano. Aí eu perguntei a ele se ele já tinha candidato a presidente. Ele me disse o seguinte: eu não vou votar em ninguém, porque para ele todo mundo que se candidata a cargo público quer entrar para roubar. Aí, para não forçar nenhuma barra, eu perguntei a ele quem era o candidato preferido das pessoas com as quais ele convive, né? Aí ele me disse que aqui no Rio a maioria é Bolsonaro. Mas ele teve na Paraíba 2 semanas atrás e disse que lá a maior parte, pelo menos na cidade que mora a família dele, vai votar no Lula. E a razão que ele apontou é que foi o Lula quem primeiro ajudou o povo nordestino com Bolsa Família. Aí eu comentei, mas o atual governo aumentou o valor agora, por exemplo, do Auxílio Brasil para R$ 600. Aí ele me disse o seguinte, ó, que para o povão de lá vale quem deu o primeiro auxílio. E deu um exemplo de vereadores petistas de vários municípios próximos ali, onde reside a família dele, que de vez em quando vão lá conversar com a população, dão R$ 10 para um, R$ 15 para outro e por aí vai.
E essas pessoas, esses eleitores, ficam gratos a esse vereador e eles fazem o que ele pede. E disse que se chegar outro lá dando 20 ou 25, é claro que o sujeito vai receber, mas o voto vai para o vereador que deu a primeira ajuda. E se ele pedir para votar no Lula, eles vão votar. Ele disse o seguinte, que o nordestino é assim. Isso é um depoimento de um paraibano, né? Eu até particularmente acredito que o Lula vai ter mais votos que o Bolsonaro no Nordeste. Se você olhar para a eleição passada e observar a performance do Fernando Haddad, que era um desconhecido, né? Isso faz sentido. Você tira o Haddad e bota o Lula, vai fazer uma diferença. Eu até acredito que uma parte dos eleitores nordestinos vai migrar para o Bolsonaro, principalmente aqueles que foram beneficiados diretamente com a transposição do Rio-São Francisco. Mas acho que uma boa parte vai votar no Lula, disso eu não duvido. Por isso, eu acho que nessa eleição ele precisa tentar captar o máximo possível de votos no Nordeste, ele, o Bolsonaro, né, para ser bem sucedido, mas com certeza os votos do Sudeste, Sul e Centro-Oeste e até parte do Norte vão poder realmente definir as eleições aí a favor do Bolsonaro. Você concorda? Concordo, mas essa história dos R$ 10 é muito presente naquele vídeo do Lula. Mas você dá R$ 10 para o nordestino, ele se satisfaz. Então, o depoimento do seu conhecido aí realmente faz todo sentido. E isso é uma coisa complicada realmente. Aí você vê a transposição do Rio São Francisco, está fazendo figura lá, mas vai ficar aquela ideia. Quem começou a obra foi o Lula. Ele reivindica que fez 88% da obra. Não sei de onde ele tirou esse percentual. Como também não sei de onde ele tira esses percentuais das pesquisas. Como ele mente Mas, muito com relação a números, né? A gente pode imaginar aí o que ele fez realmente. Mas aí ele mostra, aparecem as fotos dele na época da obra, ele dentro do canal, sim, mas ele levou água em pó. O problema é que depois teve que misturar com água para poder ter água mesmo. Então, acho que foi isso que aconteceu quando o Bolsonaro chegou lá, irrigando aquilo tudo. Pela primeira vez no Brasil se plantou trigo, se colheu trigo no Nordeste, em 522 anos. Eu já conhecia vinhos, né, vinhos frisantes feitos no Nordeste, há algum tempo atrás, e isso está melhorando a condição de vida das pessoas lá, porque elas não precisam fugir de uma desgraça, que é a seca, para poderem sobreviver. Elas podem viver dignamente no local de onde elas são. Essa é a grande coisa, esse é o grande barato que está se fazendo no Brasil, e isso tem que continuar. Mas esse perigo de você ter essa coisa arraigada, o primeiro que fez, eu vim na frente, eu fui o seu salvador, o outro está só me imitando, querendo tomar o meu lugar, mas ele não é autêntico como eu sou, e isso realmente é perigoso, mas também acho que ainda tem coisas para acontecer, nós estamos a menos de um mês da eleição, mas acho que essas questões podem ser, de alguma forma, bem trabalhadas na campanha do Bolsonaro até lá. Agora você teve na manifestação, aliás, de Copacabana, né? Infelizmente, eu já expliquei aí porque que eu não pude ir. Eu tenho que ficar de molho em casa até 6 de outubro, não dá nem para pensar em sair daqui. Mas você registrou alguns momentos no telefone, né? E você me mandou aqui, eu vou botar aqui para o pessoal ver o metrô, a estação do metrô ali na Barra da Tijuca, como estavam os trens, né, do metrô a caminho. A saída da estação Cantagalo, a saída da estação, também. Teve a saída da estação Cantagalo, teve a praia, enfim, um pouco do clima, né? Show dos aviões e tal. Dos aviões, pois é. Foi um dia fantástico. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens que ilustram bastante. A gente viu muitas imagens das TVs, imagens aéreas e tal. Vamos ver um pouquinho das imagens ali no calor da manifestação. Vamos lá. Oi, Estação Jardim Oceânico do metrô. 15 para as 2 da tarde, 7 de setembro de 2022. Olha que
Resumindo o dia, Marcelo. É aquela coisa, como eu falei antes, o pessoal da esquerda teve que adotar o próprio mantra, né? O fique em casa, se puder. Então eles ficaram se podendo ficar em casa, né? E se auto-enclausurar. E uma coisa, rapaz, que eu vi muito interessante com relação a esse espírito do que norteou a campanha, quer dizer, houve, claro, a gente não tem como também fazer de conta que não aconteceu, uma mescla, eu não diria confusão, mas houve uma simbiose, acho positiva, entre a questão de você ter um presidente patriota e ele candidato à reeleição, uma campanha eleitoral em cima do fato de serem 200 anos da independência, as coisas se casaram positivamente. A Amanda Klein, conversando lá na Jovem Pan com o Aldo Rebelo, comunista de carteirinha, ele agora está no PDT, mas ele foi anos do PCdoB, foi ex-ministro do Lula e da Dilma, né? Ela perguntou, mas a apropriação da bandeira como símbolo nacional, houve um sequestro do símbolo através do Bolsonaro. Aí ele, Aldo Rebelo, comunista de carteirinha, disse o seguinte, não, essa bandeira tinha sido jogada no chão pela esquerda, estava sendo pisoteada, queimada, enxovalhada. Alguém foi lá e resgatou. E foi realmente isso que aconteceu. Mas não foi só ele, Jair Bolsonaro, que resgatou, não. Todos os brasileiros que estavam ali, que hoje se irmanam nessa questão do bolsonarismo, fizeram a mesma coisa, tomaram esse pertencimento da bandeira dos símbolos nacionais. Espera, isso aqui é o meu país, é o meu futuro. Eu não quero ir para fora, eu quero que isso aqui cresça, eu quero que o país seja bom para todos, que o futuro seja bom para mim, para meus filhos, para meus netos, né? E isso tem deixado a imprensa realmente incomodada. Existem dois memes também que estão rolando na imprensa. Um é da fala da Eliane Cantanhede, dizendo da tristeza, que foi um dia triste, né? Um dia triste, um bom lugar para ler um livro de história. Ela até disse o seguinte, usou essa expressão, né? Foi um dia bom para os bolsonaristas e péssimo para o Brasil, né? Pois é, pegaram esse vídeo dela, essa parte que ela fala isso, como também pegaram o depoimento que o Rodolfo Rodrigues dá, aparentemente em casa, tem uma ambiência de sala de jantar, uma sala de estar, falando coisa, e puseram um efeito sonoro como se eles estivessem falando aquilo chorando. Ficou engraçadíssimo, que você olha essa rede, né? Como se eles estivessem lamentando, que é o que realmente eles estão lamentando. Foi muito triste, a voz fica alterada e foi uma sacada muito inteligente. Mas você tinha mais lá atrás me falar da questão do imbrochável. Pois é, porque o sentido do Bolsonaro não foi agredir mulher, não foi nada, foi mostrar que ele vai aguentar o tranco. Nesse aspecto, usou o termo só imbrochável, e fazendo até uma certa comparação com a declaração do Lula recente, que disse que estava com 70 anos, mas que tinha tesão de 30, né? Aí isso ele pode dizer. mas Isso o Lula pode dizer, o Bolsonaro não pode. eu até evitaria termos assim, porque eu sei que o pessoal vai cair de pau. Mas o Bolsonaro, rapaz, é isso aí. Aí ele pode fazer. Eu acho, rapaz, tem para mim que ele calculou dizer isso, ele formatou isso direitinho para colocar naquilo. Ele pautou a imprensa, porque não se falava de outra coisa até acontecer a notícia da morte da Rainha Elizabeth II. Isso Não se também para a falava de outra imprensa deve ter sido uma lástima, né? Porque iam repercutir uma série de coisas com relação ao eles tiveram que presidente, aos eventos que caíram por terra, né? E você vê, e a história do fazer de conta, né? Eu li também uma chamada, né, manchete de uma notícia da Band Wall, dizendo o seguinte: Rock in Rio e Libertadores fazem rede hoteleira do Rio chegar a 85% de ocupação. O pessoal se esqueceu do feriado de 7 de setembro, da comemoração do bicentenário da independência. Foi só Rock in Rio e Libertadores, o jogo do Flamengo, ao qual o Bolsonaro disse que iria, e também foi ovacionado no Maracanã. Ele E também, veja bem, o Bolsonaro, nesse evento do Maracanã, você tem vários posts de esquerdistas dizendo que ele foi vaiado e tal. Eu vi os dois. Ele foi ovacionado quando chegou e depois, num determinado momento, foi vaiado por um determinado grupo. O que é perfeitamente normal, já que ele não é unanimidade nacional. Você tem ali... O Maracanã é um palco, a Praia de Exatamente. Copacabana era outro, eram situações distintas. Exatamente, você vai ter gente de todos os espectros, né? Então, isso aí é pura narrativa e realmente a gente tem que dizer aqui que o choro é livre, né, rapaz? Porque... Olha, o dia estava lindo, sol, temperatura amena, sem vento,
foi um dia propício para isso. São Paulo, infelizmente, teve um dia chuvoso, né? Mas aqui no Rio, e Brasília acho que também, mas no Rio, principalmente, o céu límpido para um show das esquadrilhas foi um negócio assim fantástico. Aliás, eu ia perguntar a você se você sabe qual é a semelhança entre o Lula e os ex-companheiros deles lá, e esses aviões todos que estavam na praia de Copacabana no dia Não, 7. não tenho a menor ideia. É que o pessoal do Lula é uma ex-quadrilha, né? Só foram descondenados. Bom, então depois dessa a gente vai encerrar por aqui, né? É, Chegamos ao final aqui do nosso Dose Dupla de hoje. Na semana que vem estaremos de volta, né? Um grande abraço para você e um ótimo fim de semana. abraço a todos, obrigado pela sua curtição, pela sua companhia, sempre estando aqui com a gente faz isso por vocês também. Um abraço, até semana que vem. Tchau.